Já fiz os três. Aí tá, já estou gravando. Saravá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal do Templo Luz do Caminho. Sou o Pai Gilberto, sacerdote deste templo. Convido a todos para se inscreverem no nosso canal, isso é muito importante, para que vocês também possam compartilhar o conteúdo, porque mais pessoas podem se informar sobre a doutrina de Umbanda. E deixe o seu like e o seu comentário é bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um tema instigante que é karma e destino. Por que é instigante? Porque geralmente as pessoas confundem uma coisa com outra. E isso tem alguns aspectos que levam a esse equívoco. E nós vamos tentar justamente desvendar isso aí para que possa ficar claro na mente de cada um. Primeiramente, nós vamos ver que karma é uma palavra que quase todo mundo conhece, que vem do sânscrito. E na realidade não. A palavra karma vem do abanhegá da língua tupi. Lá atrás, tupi, do tronco tupi, que depois se cindiu em tupi-guarani e tupinambá. No tronco tupi, palavra carama. Ou seja, karma já é uma corruptela do original, que é karama, que significa ação e reação. Então nós vamos ver que essa palavra é antiquíssima, é milenar. E dentro desse contexto nós vamos verificar por que tudo isso chega até nós. Então nós vamos ver primeiramente o seguinte, que a ideia de karma ela é totalmente diferente do mundo eurocentrista, do mundo antigo, esse que eu estou falando, tupi, e da filosofia oriental. Porque o que aconteceu? Quando os europeus tomaram conhecimento dessa lei do karma, e dentro das suas filosofias a introduziram, colocaram o seu viés judaico-cristão em cima desse conceito. E isso modificou tudo a lei do karma. A lei do karma é algo diferente do que é hoje conhecido, infelizmente, inclusive aqui no Brasil. E por isso esse vídeo é importante. E por que desvirtuaram? Por que isso? Justamente esse conceito de justamente o karma e destino, que são coisas diferentes, mas que estão interligadas pelo quê? Por algo que também é dentro da lei, a lei do livre-arbítrio. Então nós vamos ver que aqui nós temos então um tripé, livre-arbítrio, que produz karma e que nós estamos o quê? No nosso destino. Então nós vamos ver como isso se embaralhou, como isso se fez isso. Essa visão eurocentrista e judaica cristã, ela nos levou o quê? Que muitas pessoas tivessem uma atitude passiva diante do seu karma. E isso é profundamente lamentável e é um erro, porque as pessoas daí dizem assim, em determinados momentos da sua vida, que não pode modificar a sua vida, porque dizem assim, esse é o meu karma, estava no meu karma, eu não posso fazer nada, é o meu karma, tudo é o meu karma, como se o karma fosse o responsável pela inatividade da pessoa. A má compreensão do karma é que levou essas pessoas nessa passividade. E as doutrinas, por exemplo, o espiritismo que veio da Europa, da França, com Kardec, também bebeu dessa fonte e trouxe essa questão eivada com o judaico-cristão. Ou seja, com o lado cristão. Tanto é que tem o Evangelho segundo o Espiritismo baseado na mensagem de Jesus. Então nós vamos ver, eu não estou dizendo que isso é errado, mas essa visão judaica cristã que é colocada, ela coloca uma coisa muito interessante que inexiste nas religiões de tradição oral, que é a Umbanda e as Afros, que é o conceito do pecado. E o karma, inexiste o conceito do pecado. Por quê? Porque karma é ação e reação, ou seja, nós somos o que? Responsáveis por aquilo que nós fizemos. E o pecado, a noção de pecado, ela transforma isso. Ela permeia isso de uma forma equivocada.
Ou seja, eu fiz um pecado e eu tenho que me redimir, que é totalmente diferente da lei do karma. Totalmente. Até porque tem o preconceito oriundo, justamente eivado junto com o pecado. Ou seja, eu sou um transgressor, estou em falta com Deus. O karma não diz nada disso. O karma só diz que tu é responsável pelo teu livre-arbítrio, senhor das tuas ações. E vai responder por ela. E o que aconteceu com esse pecado que foi introduzido na lei do karma, que trouxe esses malefícios? O que aconteceu? O indivíduo, e muitas vezes, o que acontece? Ele sentia, pelos seus instintos, de fazer algo, mas não fazia porque entendia que era pecado. Nesse entendimento de pecado. E daí ele reprimia. Ou seja, não se educava. Ou seja, esse conceito desvirtuado leva à repressão, não à educação. E daí o indivíduo se reprimindo, olha, se reprimir simplesmente é jogar o quê? Para um outro momento, porque isso é uma bomba relógio. Em algum momento estoura. Em algum momento eclode. Então é só postergar o momento, sem se educar. Então muitas vezes esse momento daí é postergado, com esses devidos pecados, para uma outra reencarnação, sem o entendimento de como solucionar isso. Algo que lá atrás no karma era encaminhado como se soluciona. Olha, como se soluciona? Quando tu assume responsabilidade pelas tuas ações, tu estás aprendendo. A vida te dá momentos e circunstâncias e situações de aprendizado. Ou seja, outra coisa que eu estou falando, aprendizado. Esse modo kármico de entender a vida atualmente eurocentrista e da tradição judaica cristã, o que ocorre? Ele é o que? Ele não é educativo, ele é punitivo. Isso é um outro desvirtuamento. Ou seja, o indivíduo, em vez de se educar com um fato e evoluir, nós vamos ver que ele não consegue, por causa disso, ficar atolado nesse clima de tensão e de pecado e não pecado, de fazer ou não fazer. Veja bem, e aonde entra tudo isso, o karma e o destino? Olha, os senhores Exu são executores do karma. E ao mesmo tempo, eles promovem através do nosso livre-arbítrio, quando nós queremos e temos uma posição ativa da vida, de transformar o nosso karma. Ou seja, transformar o nosso destino. O destino é o nosso presente. Então nós temos que entender isso. E daí nós vamos entender o seguinte, nós temos o presente, o presente nós estamos produzindo karma a toda hora, que é chamado também de karma verde. Por que karma verde? Porque em determinado momento esse karma ele é entendido como verde no sentido de novo. Em determinado momento ele de verde passa para maduro. Ou seja, quando ele passa para maduro, veja bem, esse karma que está verde, que nós estamos produzindo a todo momento, ele vai, por assim dizer, colocado numa região, vou aqui falar aqui simbolicamente, para que tenha um entendimento. Esse karma, o que acontece? Verde, ele vai se tornando o quê? Um karma cumulativo, ou seja, ele vai sendo guardado. Todas as coisas que a gente produz, hoje, ontem, anteontem, amanhã, aquilo que nós vamos produzir agora, no momento seguinte, enfim, ele vai ficando na reserva, vai ficando numa reserva lá que é chamado karma cumulativo. E o que acontece? Esse karma cumulativo, em determinado momento, parte dele se torna o que? Karma maduro. E quando ele se torna karma maduro, é o que os orixás dizem que está na hora de nós o quê? Assumirmos a responsabilidade que esse karma está maduro, de nós resgatarmos e reaprender, nos educar com ele. E daí isso é colocado na nossa vida atual. Esse karma acumulativo e que ficou maduro. Então nós vamos ver que, veja bem, isso é que é chamado de karma. Mas na nossa vida atual nós temos o nosso destino, que não é regulado por esse karma anterior. E aí vem o erro também. Porque as pessoas ficam passivas, pensando que a sua vida não tem mais nenhum por onde escapar, nem fazer, porque é o seu karma, tem isso, tem aquilo, eu não posso fazer, isso foi meu karma. Como a gente vê isso em todos os lugares, as pessoas falando. Não, o karma é algo que é do passado para resgatar parte agora no momento,
mas nós temos o que? O nosso destino, que é o nosso fazer e agora. E Exu coloca, ele é o executor do karma, esse maduro, no nosso presente. Mas ao mesmo tempo, ele é o Senhor que abre as encruzilhadas da vida, que é o que? O nosso destino. E por isso que Exu é muito mal compreendido, que muitas vezes, por quê? Porque ele bate de frente, inclusive, com esse entendimento da doutrina de outras escolas filosóficas e esotéricas. Por isso que Exu é aquele que, veja bem, está constantemente nos demonstrando que nós podemos melhorar a nossa vida para melhor, evolução, livre-arbítrio. E não termos uma atitude passiva que isso é meu karma. E daí a vida vai passando, os anos vão passando, e a pessoa pensa que aquilo espiritualizou ela. Não teve evolução nenhuma, minha gente. Não se espiritualizou de maneira nenhuma. Simplesmente se negou a viver no presente, que era o seu destino. E muitas vezes o seu destino nós deixamos de fazer aqui o agora, o presente no destino, perdemos várias oportunidades de crescimento e evolução e de aprendizado que o karma nos proporciona. Tanto o passado, o maduro e o presente. Então nós vamos ver que tudo isso está conectado. Só que nós temos que ter esse entendimento. Então, se você está numa posição passiva, pensando que é o seu karma pesado, que você não possa fazer, saia dessa situação, que isso é ilusão, não produz evolução. Saia, age, procure, se eduque, aprenda com a lição que o karma lhe traga. Digo sempre, ele não é punição. Então nós vamos ver que isso tem muito. As pessoas às vezes também se autopune com o karma, dizendo, eu devo ter sido muito ruim, por isso que agora estou passando isso, então deixa assim e tal. Vejam bem, é uma série de coisas e circunstâncias que as pessoas deixam de evoluir porque esse mau entendimento do destino e do karma. E Exu vem justamente para nos sacudir, porque Exu é movimento, é aquele que nos leva ao caminho. E ele vai e nos faz ver que nós podemos o quê? Até atenuar o nosso karma e cumprir com o nosso destino, que é a evolução, e aproveitar as oportunidades que a vida nos dá para justamente construir e evoluir. Saravá, Luz do Caminho, é um tema palpitante e espero o comentário de vocês. Até a próxima semana e tenham, por assim dizer, um axé e vida ativa no seu momento, no seu destino. Saravá.